Você provavelmente acredita que nada pode sobreviver no fundo do oceano sem a luz do sol, mas a verdade é que existem criaturas lá embaixo que não só vivem no escuro total, como estão literalmente devorando o metal do navio mais famoso da história. E o que os cientistas descobriram recentemente sobre esses comedores de metal e as rochas onde eles vivem pode mudar tudo o que sabemos sobre a origem da vida e até sobre como vamos carregar nossos celulares no futuro. A maioria de nós cresceu aprendendo na escola que para existir oxigênio precisamos de plantas e de luz solar. É a famosa fotossíntese, certo? Mas e se eu te disser que a quase 4.000 metros de profundidade, onde a luz do sol nunca chega, o oxigênio está sendo fabricado por pedras? Isso parece coisa de filme de ficção científica, mas é uma descoberta real que está deixando os cientistas de cabelo em pé. Tudo começou com a observação de um fenômeno estranho no Titanic que está sendo consumido por uma bactéria que ninguém conhecia e terminou com a descoberta do chamado oxigênio negro nas profundezas do Oceano Pacífico. O que está em jogo aqui não é apenas a preservação de um navio histórico, mas uma fronteira energética que vale trilhões de dólares e que pode ser a chave para a nossa transição para carros elétricos. Mas como nada na ciência é de graça, essa mesma descoberta traz um dilema ético e ambiental que pode destruir ecossistemas que nem chegamos a entender direito. Para entender esse mistério, primeiro precisamos olhar para o que está acontecendo com o Titanic. Novas imagens de alta resolução revelaram que o navio está desaparecendo muito mais rápido do que se imaginava. E o culpado não é apenas a ferrugem causada pelo sal da água. Em 2010, cientistas identificaram uma nova espécie de bactéria nas rusticles, que são aquelas formações que parecem estalactites de ferrugem penduradas no casco do navio. Eles deram a ela o nome de Alomonas titanicae. Essa bactéria é uma verdadeira especialista em comer metal. Ela sobrevive em condições de pressão esmagadora e frio extrema, transformando o ferro do navio em energia para si mesma. Basicamente, ela está reciclando o Titanic átomo a átomo. Estima-se que em poucas décadas, o navio pode se transformar apenas em uma mancha de ferrugem no fundo do mar. Mas por que isso é importante para nós aqui em cima? Porque a forma como esses organismos interagem com o metal abriu uma porta para uma descoberta ainda maior. Recentemente, pesquisadores que exploravam a zona Clarion-Clipperton, uma área imensa no Oceano Pacífico entre o Havaí e o México, perceberam algo impossível. Eles estavam medindo o consumo de oxigênio no fundo do mar e notaram que, em vez dos níveis de oxigênio diminuírem, como seria o esperado, já que os seres vivos ali o consomem, os níveis estavam aumentando. No começo, eles acharam que o equipamento estava quebrado. Afinal, como o oxigênio poderia estar surgindo do nada em um lugar onde não existe luz para a fotossíntese? Depois de muitos testes, eles descobriram a fonte, os nódulos polimetálicos. Essas são rochas do tamanho de batatas que ficam espalhadas pelo chão oceânico. Elas levam milhões de anos para se formar, acumulando metais como níquel, cobalto, cobre e manganês. E aqui vem a parte bizarra. Essas pedras funcionam como geobaterias. Os cientistas mediram uma voltagem de até 1,5 volts na superfície dessas rochas, o que é quase a mesma voltagem de uma pilha AA que você usa no controle remoto da sua TV. Essa eletricidade é forte o suficiente para quebrar as moléculas de água, separando o hidrogênio do oxigênio. É o que eles chamaram de oxigênio negro. Isso muda completamente nossa compreensão sobre como a vida pode ter começado na Terra. Sempre achamos que o oxigênio só apareceu depois que as primeiras plantas e algas evoluíram. Mas se essas rochas produzem oxigênio sozinhas, a vida pode ter surgido em lugares muito mais sombrios e profundos do que imaginávamos. E isso nos leva direto ao nosso maior problema atual, a crise de energia. Esses mesmos metais que estão criando oxigênio no fundo do mar, o níquel, cobalto e manganês, são exatamente os materiais que precisamos para fabricar baterias de carros elétricos e smartphones. Hoje, minerar esses metais em terra firme é caro, perigoso e causa um impacto ambiental enorme. Por isso, grandes empresas e governos estão olhando para o fundo do mar como a nova fronteira energética. Eles querem enviar máquinas gigantescas para o fundo do oceano para aspirar esses nódulos e trazê-los para a superfície. Parece a solução perfeita para salvar o planeta do aquecimento global, certo? Só que não é bem assim. O desafio aqui é gigantesco. O fundo do mar não é um deserto vazio. Ele é o lar de milhares de espécies que ainda nem catalogamos. Muitas dessas criaturas dependem diretamente desses nódulos para viver. Quando você remove essas batatas de metal, você não está apenas pegando matéria-prima, você está destruindo o habitat e possivelmente a fonte de oxigênio de todo um ecossistema. Além disso, o processo de mineração levanta nuvens imensas de sedimentos que podem sufocar a vida marinha por quilômetros.
Imagine um trator gigante passando em uma floresta tropical. É mais ou menos isso que a mineração submarina pode fazer no fundo do oceano. E tem mais um detalhe que as empresas de mineração preferem ignorar. Se essas rochas são responsáveis pela produção de oxigênio em áreas onde nada mais produz, removê-las pode criar zonas mortas gigantes no oceano. A ciência ainda está tentando entender o impacto total disso. Estudos publicados em revistas como a Nature mostram que a diversidade nessas áreas é muito maior do que se pensava. Estamos diante de um conflito direto. De um lado, a necessidade de metais limpos para nossa tecnologia, de outro, a preservação do último lugar intocado da Terra. A situação é tão tensa que existem debates globais sobre as permissões de mineração. Algumas nações querem começar o quanto antes, enquanto cientistas e ambientalistas imploram por mais tempo para estudar as consequências. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos está sob pressão constante para decidir quem tem o direito de explorar esse tesouro escondido. É uma corrida do ouro moderna, mas com riscos que podem afetar o equilíbrio do oxigênio no planeta inteiro. Para vocês terem uma ideia da escala, a zona Clarion-Clipperton sozinha tem mais cobalto e níquel do que todas as reservas terrestres conhecidas somadas. É uma fortuna incalculável, mas o custo ambiental pode ser igualmente incalculável. Estamos falando de um lugar onde a vida se adaptou para comer metal e respirar o que pedras produzem. Se interferirmos nisso sem saber o que estamos fazendo, podemos desencadear uma reação em cadeia que ninguém sabe como parar. As bactérias do Titanic nos mostraram que a natureza sempre encontra um jeito de reciclar o que deixamos para trás, transformando metal em vida. Agora, os nódulos polimetálicos nos mostram que a própria Terra tem mecanismos de gerar energia e oxigênio que nunca sonhamos. A grande pergunta que fica é se somos espertos o suficiente para usar esse conhecimento sem destruir o sistema que o criou. A fronteira energética do futuro está lá embaixo, no escuro, mas a decisão sobre o que fazer com ela precisa ser tomada aqui em cima, sob a luz da razão. No fim das contas, a busca por uma energia mais limpa não pode custar o ar que os seres das profundezas respiram. Se você achou esse mistério das profundezas interessante, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre as descobertas que estão mudando o mundo.